Podem começar. Vitor, você vai compartilhar, né? Vou sim. Tá compartilhando? Tá compartilhando, gente? Tá compartilhando a tela do seu Teams. Pronto. E agora? Tá. Hoje, né? Isso. Tá. Então, gente, boa noite. Eu e Sabrina vamos apresentar um trabalho solicitado pela professora Giordani. E o objetivo do trabalho era desenvolver um material ou um jogo que tratasse de algum assunto da matemática e que pudesse ser ensinado de uma forma que você pensasse um pouquinho fora da caixa e utilizasse ou um material manipulável ou um jogo para o ensino da matemática. Então, eu e Sabrina temos algumas inquietações sobre o ensino da geometria e nós decidimos montar uma aula sobre os sólidos de Platão. Então, logo no início aqui do nosso trabalho, a gente fala da matemática como Vitor. a gente... Oi, Tá cortando o seu áudio. deve ser a internet, Pro. Também. Tá cortando? Melhorou agora. Agora não. Pronto, então deve ser o microfone. Tá tranquilo agora? Sim. Pronto. Aí, então, no primeiro momento, a gente traz um pouco do texto da matemática como a gente conhece hoje, que aí a gente traz uma abordagem, assim, no trabalho sobre como a matemática foi institucionalizada como uma disciplina, e aí a gente traz os motivos e tal, assim, baseado no Fiorentini e Lorenzato, que é um livro sobre investigações em educação matemática, e depois, de fato, a gente entra no nosso tópico, no nosso plano de aula, que vai falar um pouco sobre o plano de aula e a aula de sólidos de Platão. Aí aqui na nossa ficha tem instituição, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Camaçari, o curso da licenciatura em matemática, docente Gildane, os discentes que elaboraram o plano foi Sabrina e eu, Vitor Castro, e no componente curricular, laboratório de matemática. A atividade a ser desenvolvida foi a aplicação de uma sequência didática sobre os sólidos geométricos em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental 2, e o conteúdo sólidos de Platão. Os objetivos que a gente pensou para dar a sequência, né, da nossa sequência didática, o objetivo geral é abordar conteúdos relacionados aos sólidos de Platão, e os objetivos específicos a gente trouxe aqui, iniciando por trazer um breve texto histórico sobre Platão, iniciar a aula, introduzir o conteúdo já dessa forma com conceitos históricos e aspectos sobre a vida de Platão, curiosidades e tal, para instigar os alunos ali a despertar o interesse pelo assunto, conhecer os principais poliedros que foram estudados por Platão, né? Em específico os 5 poliedros de Platão, indicar as características e as particularidades desses poliedros e relacionar as planificações a sólidos geométricos e vice-versa. O aluno saber identificar essa planificação é de tal sólido, esse sólido tem tal planificação. Produzir os sólidos de Platão com materiais manipuláveis, então os alunos também vão, entre aspas, colocar a mão na massa, né, fazer essas produções. Estimular o hábito de pesquisa e busca por informações. Eles também terão que pesquisar e buscar informações a respeito, aplicar a relação
de Euler para calcular o número de elementos de poliedro. Então, aqui também a gente vai relacionar os poliedros com a relação de Euler, aquela fórmula também que se aplica. Conhecer e utilizar um software relacionado à geometria. Então, fazer uso também dessa ferramenta tecnológica, né? Com os alunos, que também é muito importante, até mesmo para a questão da visualização. A metodologia é a aplicação de uma sequência didática em sala de aula sobre os sólidos de Platão, realizando uma abordagem histórica, revisando também conteúdos da geometria plana e espacial, construindo materiais manipuláveis para a visualização dos sólidos. Dessa maneira, se busca uma maior participação dos alunos como objeto do conhecimento. As habilidades que a gente trata aqui da BNCC é geometria, sólidos geométricos, quantificar e estabelecer relações entre números de vértices, faces e arestas, de prismas e pirâmides em função do seu polígono de base para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. E o outro, que também é relacionado à geometria, é utilizar instrumentos como réguas, esquadros ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros. A avaliação da aprendizagem, então não está mostrando aqui, pronto, se dará através do instrumento, a gente vai preparar atividades impressas, e também da participação desses alunos, eles vão ser avaliados através da participação, da proposta do trabalho em grupo, da construção do material manipulável, então, de todo esse processo. Que a gente vai falar melhor na apresentação dos slides daqui a pouco, onde a gente já distribuiu aqui no nosso plano de aula 6 aulas de 50 minutos. Então, na primeira aula, a gente vai fazer essa exposição da leitura do texto histórico sobre Platão, com discussão dos aspectos trazidos no texto e motivação para a participação dos alunos na sala de aula. Então, esse contexto sobre quem foi Platão, por que ele era atento à geometria. Então, por isso, nós tivemos como objetivo trazer essa leitura desse texto histórico sobre Platão. Apareceu ainda a aula 2, não. Não? Agora sim, porque está com um delayzinho. Na aula 2, a gente programou para fazer a apresentação de fato, né? Iniciar de fato a questão do conteúdo, né? Apresentando os sólidos, indicando as características, as particularidades, por meio mesmo de uma aula expositiva, né? E sempre procurando essa interação dos alunos. Aqui, de fato, a gente não vai dizer, o sólido é dessa tal forma. A gente vai falar o que constitui cada sólido, por exemplo. O octaedro, ele é formado por 8 triângulos equiláteros. Então, a gente vai dar essas informações para o aluno para, posteriormente, na aula 3, a gente trazer, de fato, o material e fazer essa construção em sala. Na aula 3, produção de material manipulável com aula construtiva e interativa, objetivando a realização da atividade em 5 grupos, para a construção de um dos 5 poliedros de Platão, com a utilização de canudos dobráveis e visando estimular a busca por informações. Cada grupo responsável pelo sólido fará uma pesquisa e apresentação sobre o sólido a ser construído. Na aula 4, vai ser a continuação dessa aula 3. Como foram organizados os grupos, cada grupo produziu um dos 5 poliedros, então, esse grupo ficou responsável por pesquisar sobre esse poliedro. Na aula 5 vai ser na aula 4, desculpa, vai ser essa apresentação do seminário, então vai ser a apresentação do seminário dos alunos e essa socialização de aprendizagem, né? Na aula 5, a gente traz essa associação dos poliedros de Platão com a relação de Euler, apresentando uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces, com a utilização de exemplos de exercícios.
Na aula 6 vai ser construção, exploração e planificação dos poliedros de Platão, agora por meio de uma aula interativa com a utilização do recurso tecnológico, que vai ser utilizado o soft poly. Aí os materiais necessários para a execução dessas atividades que estamos propondo aqui no nosso plano é quadro branco, piloto, computador, canudos dobráveis, tesoura, fita adesiva. Nossas referências, nós utilizamos aqui a Base Nacional Comum Curricular, a coleção de Dante Telares Matemática e a coleção de Dante Telares Matemática. Aqui nós trazemos sobre a construção dos sólidos de Platão. Então, quais são os sólidos? O tetraedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e icosaedro. Os materiais necessários: canudos dobráveis, tesoura e fita adesiva. Vitor? Oi? E Tem aqui também a descrição das instruções de cada sólido. E aqui nós temos aqui o tetraedro, que utiliza 4 triângulos equiláteros. No caso, a gente vai utilizar 12 canudos. E para formar um triângulo, se usa 3 canudos e encaixa-se as extremidades. E para unir esses canudos, a gente utiliza fita adesiva. O octaedro, a gente vai utilizar 8 triângulos equiláteros, 24 canudos. E o método de construção para formar um triângulo, se usa 3 canudos e encaixa-se as extremidades. Por isso, o fato dele ser dobrável, para conseguir manipular e formar, de fato, os sólidos que serão trabalhados. Depois a gente traz o cubo, que são 6 quadrados, 24 canudos. E para formar um quadrado, a gente utiliza assim, 4 canudos e encaixa-se as extremidades. E o método para montagem é novamente utilizar fita adesiva para unir os vértices. Depois entra no dodecaedro, que são 12 pentágonos regulares, 60 canudos. E para formar um pentágono, se usa 5 canudos e encaixa-se as extremidades. E para unir os vértices, se utiliza a fita adesiva. Depois entra no icosaedro, que são 20 triângulos equiláteros, 60 canudos. E para formar um triângulo, se usa 3 canudos e encaixa-se as extremidades. E para unir os vértices, utiliza-se a fita adesiva. Aí entrando, de fato, a gente não vai dar a aula, mas vai falar como seria essa aula, como a gente explicou lá no plano, sobre os sólidos de Platão. Então, nos sólidos de Platão, a gente é aluno do Instituto Federal da Bahia, Campus Camaçari, Sabrina e eu, Vitor, no componente curricular de Laboratório do Ensino de Matemática, e a docente Gildane Vieira. Então, na aula 1. Está com um pequeno delay aí na passagem do slide. Agora sim. O tempo estimado da aula 1 é de 50 minutos, e os materiais necessários vai ser um texto impresso, a metodologia da aula, que é uma aula interativa com leitura coletiva, então a gente vai estimular esses alunos a participar dessa leitura também, a refletir e também discutir aspectos do texto sobre Platão. Então, a gente tem aqui uma pequena amostrazinha aqui de como seria esse texto, né? Platão e a academia, que traz aspectos históricos, né? Sobre a vida de Platão, quem era ele, e algumas dessas curiosidades. Na aula 2, a gente vai mais uma aula de 50 minutos, os materiais necessários vai ser lousa, piloto, livro didático, a metodologia e a exposição dos sólidos com a utilização da lousa para identificar os sólidos, suas características e particularidades. A gente ia trazer basicamente as informações que estão aqui abaixo, tipo número de arestas, número de faces, número de vértices,
e aí o tipo de face desses poliedros, para depois a gente fazer a construção na aula 3. Então, na aula 3, o tempo estimado será de 50 minutos, os materiais necessários são canudos dobráveis, tesoura, fita adesiva, e a gente organizaria esses grupos de maneira que sejam formados 5 grupos, porque vamos trabalhar com 5 sólidos de Platão. Então, os quais ficarão responsáveis pela produção de um poliedro específico. Em seguida, a explicação do passo a passo da construção dos sólidos, promovendo a cooperação e interação entre os alunos. Então, esse material seria levado à sala, reunia-se assim, os alunos em grupos, e a partir disso que nós orientaríamos os alunos na construção desses sólidos. E a partir disso, eles poderiam ver a construção e depois, de fato, o sólido formado e apresentar para a turma por meio de seminário na aula posterior. Por isso, a gente faria essa formação de grupos e depois solicitaria que eles, na aula posterior, eles trouxessem com a pesquisa sobre cada sólido para expor com a turma e socializar o conhecimento que seria pesquisado, e aí essa socialização do material que está sendo trabalhado. Ainda na aula 3, esses são os sólidos a serem construídos, né? Como a gente já falou, são os 5 sólidos de Platão, que é o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Aqui nessa aula, caso eles não trouxessem as informações e as curiosidades sobre esses sólidos, a gente poderia trazer na aula que Platão ele tentava desvendar o universo por meio desses 5 sólidos, onde o tetraedro significava o fogo, um dos 4 elementos, o hexaedro significava terra, o octaedro significava o ar, o icosaedro a água e o dodecaedro significava o cosmo, o inteiro, o universo. Ainda na aula 3 aqui traz aquelas instruções que a gente deixou no plano sobre o que vai ser necessário para cada construção do sólido de Platão. Então, a gente já explicou anteriormente, para não se tornar repetitivo, a gente pula essa parte. E aqui foram alguns sólidos que eu e Sabrina construímos, que daqui a pouco eu ligo a câmera para mostrar. Aula 4, um tempo estimado também de 50 minutos, como as demais. Os materiais necessários. Essa aula 4 é uma continuação, uma extensão ainda da aula 3. Os sólidos de Platão confeccionados pelos alunos e a metodologia, né, que vai ser a apresentação do seminário em grupo para a socialização dessa experiência deles, a exposição desses sólidos construídos e da pesquisa realizada pela equipe. Aqui também a gente vai instigar eles a exporem, a falarem como que eles acharam da experiência, dessa produção, como eles se sentiram, eles vão expor de fato o que eles aprenderam aqui e o que eles acharam. Na aula 5 é quando a gente vai trazer mais uma aula de 50 minutos, e aqui uma aula mais expositiva, onde a gente vai utilizar lousa, piloto e atividade impressa. E a metodologia vai ser a apresentação do seminário em grupo para a socialização da experiência, exposição dos sólidos e da pesquisa realizada pela equipe, mas também vai trazer essa questão da relação de Euler. E aí a gente traz exemplos e mostra que todos os poliedros que a gente está tratando aqui têm algumas relações, porque os sólidos de Platão eles são convexos e irregulares, então tem algumas relações que a gente poderia estabelecer e aí manipular os sólidos e apresentar para a turma.
Na aula 6, é a aula que vai utilizar a ferramenta computacional, né? Então, a gente vai precisar, basicamente, de um laboratório, né? Com computadores para levar a turma, né? Para esse laboratório. E o software poly também, né? E nessa aula será feita a apresentação desse software, que é relacionado à geometria, e também será dadas instruções para o uso da ferramenta para uma melhor visualização desses sólidos e de suas respectivas planificações. E vou ilustrar aqui as referências que a gente utilizou. Aí tem D'Ambrosio, nessa questão assim, de aproximar o conteúdo do cotidiano do aluno para dentro da matemática, chamado área da etnomatemática, que a gente utiliza lá mostrando como a matemática foi institucionalizada. Depois a gente traz a referência de Fiorentini, a Base Nacional Comum Curricular e o livro de Luiz Roberto Dante, O Talares Matemática. Agora a gente vai apresentar rapidinho o software que a gente utilizaria na aula. Aí aqui a gente tem o tetraedro, formado por 4 triângulos equiláteros. Dá para socializar aqui com números de vértices, arestas, assim. Aí também tem a questão da planificação do sólido, onde ele consegue visualizar o aluno, no caso, assim, os 4 triângulos equiláteros. Aí tem um cubo, aqui planificado, e aqui dimensionado, de fato um sólido geométrico. Tem também o octaedro. E aqui a planificação do octaedro. O dodecaedro. E aqui ele em 3 dimensões. E o icosaedro. Lembrando que para Platão cada um significava uma coisa do universo. Icosaedro seria o universo, o total, o cosmo. O dodecaedro seria... Não, o dodecaedro seria o cosmo. O icosaedro seria o ar. O tetraedro, o fogo. O hexaedro, que é o cubo, a terra. E o octaedro seria a água. Aí também mostra planificado. E aqui eu vou ligar a câmera rapidinho só para mostrar os sólidos que foram construídos com o canudo dobrável. Você ainda me ouve? Sim, Vitor. Parou de compartilhar? Parou. Pode ser ligar a câmera. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Aí tem aqui o tetraedro. A gente construiu com canudos de cores diferentes para, de fato, visualizar a quantidade de triângulos e de formas geométricas que estão sendo utilizadas. O cubo. Então, aqui a gente utilizou só para unir essa questão dos vértices aqui. Fita adesiva. E como os canudos são dobráveis, era só encaixar mesmo e realizar a construção. O octaedro. O icosaedro.
E o outro acho que não dá para ver por inteiro, não, porque ele é maior. Que é o dodecaedro. É isso, pessoal, nossa apresentação sobre os sólidos de Platão. Muito bem, parabéns, gente. Vocês fizeram um mini curso. Dá para fazer um mini curso com o que vocês apresentaram. Uma sugestão para o evento do campo. Dá para fazer sim. Aí vocês acrescentariam a parte prática mesmo, ensinando a fazer Os sólidos, né? sólidos, isso. Vocês Seria levarem bacana. vocês levarem o material. Deve ser presencial, né? Uhum. Seria legal. Verdade, obrigado. E vocês ainda usaram o software, né? Porque planificação, às vezes, Isso. muitas pessoas têm dificuldade, né, de visualizar a planificação. É Isso. interessante. E na ausência de laboratórios de informática, a gente poderia levar o sólido planificado em papel mesmo. Também vocês poderiam fazer o canudo e ainda fazer o papel também. Uhum. Interessante. Porque aí daria para estudar não só o que vocês estudaram, mas outras coisas, né? Outras características. Explorar bem. Uhum. Tem mais alguém para apresentar, não? Acho que não, né? Não, acho que era só eu e Sabrina hoje. Então, já foi. Acabou as apresentações. A gente vai entrar agora. Deixa eu só encerrar a gravação e começar de novo, porque já fica a apresentação à parte. Cadê? Parar a gravação. Que eu já deixo aqui a apresentação.